Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wolfcast. Agora, Maurício, a gente vai para a nossa segunda temporada. 2024, começando com o braço direito, né? A gente vai começar com uma excelente profissional, uma mulher de referência. Na verdade, a primeira mulher hoje que a gente vai entrevistar no Wolfcast. Essa nossa convidada, ela é palestrante. Na verdade, ela que começou palestrando nesse mundo de consórcios e investimentos. Pelo menos foi a primeira pessoa que eu vi fazendo essas palestras para investidores. A gente está aqui com a fundadora, uma mulher que gosta de viajar bastante, né? Da Classe Capital, fundadora da Classe Capital, Juliette Mello. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. É uma honra ser a primeira mulher de estar aqui. Vocês sabem o quanto eu sou fã do trabalho de vocês, então estar aqui é um prazer muito grande para mim. A Juliette demorou um pouquinho para chegar, né? Tipo, ela veio, demorou uma hora e pouco para chegar aqui no Conheci estúdio. o Rio Grande do Sul inteiro. O translado levou para um lado. Mas a gente está muito feliz de ter tu aqui com a gente. Tu também é referência para nós em muitas coisas e a gente vai trocar muita ideia. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar nos assistindo hoje vão sair com vários insights, várias dicas muito potentes. Juliette é uma inspiração hoje, eu acho, para todo o segmento de consórcio. Uma pessoa que inovou em várias áreas ali, principalmente de palestras, né? A gente achou muito interessante essa situação. E conta um pouquinho da tua história, Juliette. Conta como é que tu entrou no consórcio, como é que foi a carreira da Juliette, por favor. Na verdade, eu trabalho desde sempre. Então, eu falo que eu nasci com a raiz no comercial. Então, eu acho que eu me conheço por gente trabalhando na área comercial, na área de vendas. Então, isso vem de mim, assim. Só que eu fui para uma carreira bancária. Então, eu fui trabalhar no banco desde muito nova. E no banco... Desde quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Nossa. Bem novinho mesmo. E era um sonho, assim, trabalhar em banco ou não? Porque isso é um sonho comum, assim, de Não, você acredita que não? É muito engraçado, porque assim, eu trabalhava numa loja de material de construção e aí tinha uma cliente que ia sempre lá. Essa cliente é minha amiga até hoje. E ela sempre ia lá e ela ia todo sábado. E ela ia toda desleixada, assim, desleixada que eu digo... Desculpa, Dani. Ela ia sempre assim, de sábado, né? Que você não tá trabalhando, você tá mais confortável. Com aquela roupa de casa, dar uma volta na rua. E aí eu atendia sempre ela ali. E aí, um dia ela me falou assim, Juliette, você nunca pensou em trabalhar em banco? Eu não sabia o que ela fazia da vida. E aí, né, gente comercial, eu falei assim, eu sempre sonhei. E aí ela falou assim, então, eu sou superintendente de um banco, assim, assado. Eu queria muito que você fosse fazer uma entrevista lá. Eu vou te ajudar a fazer a entrevista. Só que banco você tem um processo de tirar CPA e tudo mais. Uhum. E essa mulher foi um anjo, assim, na minha vida, que ela me ajudou a tirar certificações. Eu tava entrando na faculdade. Qual a instituição financeira que tu trabalhou? Eu trabalhei no HSBC. Legal. E trabalhei no Santander também. Bacana. Quantos anos, assim? Foram quase 10, né? Foram 8 para 9. Eu saí para trabalhar já com a HS mesmo. E é barbada de trabalhar com um monte de produtos assim bancários? Sim. Na verdade, eu falo que quem trabalha no banco trabalha com pressão muito fácil. Uhum. Porque o banco, hoje em dia, muita coisa mudou, né? Uhum. Mas a gente pegou uma fase de pressão mesmo, da verdadeira pressão, daquelas reuniões... que pesadas. Eram ofensivas, muitas das vezes, de meta e de resultado. Então, assim, falo que quem trabalhou no banco lá atrás, nossa, não tem pressão que vai te derrubar, né? Então, é uma escola. Mas, assim, aí a Dani me ajudou a entrar no banco. Então, nesse processo do banco, eu entrei como uma assistente, logo eu fui para o jurídico. Então, eu já trabalhava com clientes. Então, eu voltei para o comercial, porque o gerente do banco, né, ele é um comercial. Tá, e como é que chegou na HS? Como é que foi, depois desses 10 anos, como é que, tipo assim, a partir de agora eu vou vender consórcio? Não foi bem assim, né? Não. Na verdade, eu sempre fiz consórcio. As minhas realizações foram através de consórcio, porque eu sempre acreditei no produto e sempre tive ele para minha vida. Mas legal. Isso eu enxergava como potencial para minha vida. Chegou um momento que o banco começou a bater mais para vender consórcio. Consórcio não era o produto principal que o banco batia no gerente para vender.
E assim, e não era por valor, não era assim, você tem que vender 500 mil, 1 milhão. Você tinha que vender cota. Então, eu vou vender. Você tem que entregar esse mês uma cota, 2 cotas. E era muito difícil para o pessoal vender consórcio. E aí aquela ligação que vocês já receberam? Queria uma ajudinha. Me ajuda aqui, que depois, se você precisar, reciprocidade, o banco pede reciprocidade. Troca Então, de o favor, pessoal né? levava muito para esse lado. E eu comprava consórcio. Então, assim. Comprava porque gostava, não era nem O pra meu bater primeiro meta. apartamento foi pelo consórcio. E eu levava para o meu cliente essa ideia de renda passiva, sem saber. Não estudava sobre renda passiva, não estudava disso. Eu já levava para ele a ideia, tipo, dele. Eu trabalhava no jurídico, então eu trabalhava com empresas, né, no PJ. Então, assim, eu já levava para o meu cliente a ideia dele ter aluguéis, dele ter outra fonte de renda. Na minha cabeça, aquilo já era muito claro, desde sempre, assim. Imagina E aí, quanto aquilo, tempo atrás, tá louco? E aí eu teve uma comecei a inspiração vender. pra isso? Pra essa Não, linha de imóvel e tal? Eu acho que foi uma forma empírica, assim. Eu acreditava naquilo pra mim e eu levava isso pro meu cliente, porque era algo que eu acreditava. E aí eu levava isso. E aí eu comecei a me destacar muito no consórcio. Vendia, assim, vendi 1 milhão, assim, vamos falar de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Quando eu entrei na HS, o maior grupo era 400 mil, não se falava de cotas altas de consórcio. Comecei a vender muito, assim, consórcio. E aí um dia eu já estava amadurecendo o fato de sair do banco e tudo mais. Eu fui almoçar com um cliente do banco e esse cliente era corretor da HS. Hoje em dia ele nem é mais. Ele tinha no portfólio da corretora dele e não era um produto, o consórcio. Corretoras de seguro, geralmente eles têm o consórcio, mas eles não enxergam o poder do consórcio. Então ele tinha no portfólio dele, já tinha conhecido a HS, mas ele não vendia. Aí a gente conversando, né? Eu falei assim, nossa, esse mês eu tirei 11 mil reais de comissão. Tipo, e assim, contando pra ele assim. Ele, então, mas se você estivesse trabalhando pra você, você tinha tirado isso. E ali ele me acendeu uma sementinha. Luzinha. Porque eu faço alguns trabalhos de network, eu faço alguns trabalhos, e eu já fazia na época do banco. A gente vai falar sobre isso sim, também, sim. tá? Eu já fazia lá. Então, eu já participava de alguns grupos, de algumas coisas. Então, quando ele falou isso do dinheiro, de ganhos, né, financeiros, aquilo me acendeu uma luzinha. Então, foi nesse processo que eu resolvi migrar por consórcio. E aí foi amadurecendo. Quanto tempo foi isso? Tipo, desde o dia que ele te inspirou, de repente... Meses. Eu lembro que, assim, eu fui amadurecendo isso sozinha e eu não contei pra ninguém que eu ia sair. Eu lembro que no dia que eu resolvi sair, tipo, deu 4 horas, a gente saía 6, né, do banco, mas tem banco de horas, eu saí e fui na regional. A regional era na mesma cidade. Eu falei pro meu superintendente, eu queria... Pedir demissão. E assim, parecia que era uma piada, entende? E não, mas eu tava muito madura daquilo. Saí. E tipo assim, vamos lá, tem um monte de administradores de consórcio, né? Não são poucas. Hoje no Brasil, vamos lá, tem muitas administradoras mesmo. Como é que tu acabou caindo na HS Consórcio? Ele me apresentou já dando o exemplo da HS. Então, legal. quando a gente estava almoçando, ele já me apresentou falando da HS. Legal. Eu já conhecia outras administradoras, tem administradoras em São Paulo que são muito fortes. Sim, sim. Mas ele me apresentou falando da HS em si. Que legal. Então, eu já fui pesquisar mais sobre a administradora. São Paulo não se falava. Hoje você já escuta falar muito mais. Então, ele já me apresentou falando da HS. Então, eu fui amadurecendo, fui conhecendo. Daí, eu conheci o coordenador, que na época atendia lá. Marquei um almoço com ele. E aí, eu fui amadurecendo assim. E eu não saí, já montei meu negócio. Eu fiz uma proposta para esse cara. Eu falei, eu quero sair... Mas você é meu parceiro, eu não sei fazer a parte administrativa, eu imaginava... assim, ser empresário é difícil, mas eu imaginava na minha cabeça, assim... Algo complexo. Como é que eu vou fazer isso? E aí, ele me abriu o espaço, né? Então, ele fazia a parte administrativa, eu fazia a parte comercial. Então, eu ainda fiquei ali uns 6 meses. Aprendendo um pouco também. Antes de abrir um CNPJ ou algo assim. Então, a gente fez legal. um combinado ali. Pra quem tá nos escutando... Eu nunca sei qual que é a câmera certa. Essa aqui, tá? É que tem um monte de câmera, daí o cara fica olhando para um lado, para outro, mas vamos lá. Para quem tá nos escutando hoje, a Juliette vai dar dicas não só de palestras, networking e ainda muitos outros insights motivacionais, por causa que essa mulher é muito diferenciada, tá? Então continua aí até o final. Juliette, continuando, tá?
tu veio para HS Consórcios, começou ali as vendas, e como é que foi essas primeiras vendas? Como é que foi? Qual nicho tu queria atingir? Tu já tinha mais ou menos uma ideia? O que era, tipo assim, tu teria uma ideia de valores, talvez, que tu gostaria de atingir, talvez de faturamento ou de venda. O que foi teus primeiros passos ali quando tu começou né, nesse caminho dentro da jornada de empreendedora e ao mesmo tempo de vendedora de consórcio? Eu sempre fui uma pessoa de estudar, então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu busco bastante informações sobre isso. Então, assim, eu fui estudar um pouco sobre o que era propósito, o que era buscar sobre isso. Eu já trabalhava com empresas, então eu sabia que esse era um nicho que eu gostaria de dar continuidade, que era atender empresários. Porque, assim, você pensa assim, existe o ambiente, né? A gente é moldado por ambientes. Existe algumas crenças em alguns ambientes de que todo empresário é muito bem sucedido, é muito isso e aquilo. E nós vivemos em um país onde a educação financeira ela é ainda muito falha. Então parece que muitas vezes o empresário já sabe tudo que ele faz com o dinheiro dele e muitas vezes ele precisa de um suporte. Entende? Legal. Então, assim, eu já tinha essa ideia de trabalhar a renda passiva, de levar. E aí, ainda tinha a cereja do bolo, que era vender a carta, que era a parte de lucro, que era um diferencial. Mas eu queria seguir na linha da renda passiva. Aos poucos, a gente foi indo pra vender a carta. E aos poucos você vai amadurecendo, você vai entendendo que é perfil. Cada um tem um perfil, cada um tem um momento de contemplação. Mas naquele momento, eu queria seguir no que eu já fazia, só que de uma outra forma. Porque daí, quando a tua empresa, você vai moldar com a tua cara, com o que você acredita, com os teus valores, né? E daí, querendo ou não, tu precisou se conectar com mais pessoas. Tu já tinha provavelmente uma carteira que tu atendia no banco e tu precisou te conectar com novas pessoas. Aí entra a questão do networking, né? Como é que foi? Tipo, tu não saiu fazendo palestras, então provavelmente tu foi se inserindo dentro da sociedade um pouco mais e foi oferecendo o teu produto também, mas como é que foi isso? Como é que foi essa questão de network? Se tu puder também falar um pouco mais sobre isso. Às vezes as pessoas acham que não, mas eu sou muito tímida, E para mim o network foi um processo assim, eu entrei num grupo de relacionamentos, né, que é o BNI. Quando eu entrei no BNI, eu representava o banco ainda. Quando isso chegou assim no Brasil, eu já fui conhecer e eu fui para lá, porque eu queria captar clientes para a carteira. Então eu já conhecia um pouco. Eu já fazia alguns eventos, eu levava eles no banco para fazer evento do BNDES. Então, eu acho que isso já vem um pouco de essência para mim, assim. Só que o BNI me desenvolveu muito na questão de fala. Porque eu pegava o microfone e me dava tremedeira, não saía nada. E aí eu fui desenvolvendo, porque você é obrigado. Então, a apresentação do BNI, quando você vai se apresentar, são 5 minutos. Eu lembro da primeira vez que fui apresentar, eu fiquei 2 dias sem dormir. Tipo, eu não conseguia... E antes da apresentação, eu fui no banheiro chorar, de tanto nervosismo, sabe? E aí eu fui desenvolvendo isso. Mas, assim, o network, ele veio desses grupos. Daí foi conhecendo pessoas, aí eu fui entendendo como é que funcionavam os grupos. E aos poucos eu fui dando a nossa cara nesses encontros. Porque eu comecei a entender o seguinte, que se eu vou lá para me conectar com pessoas para eu fazer negócios, se eu conecto meus clientes com potenciais clientes, eu ajudo eles a fazerem negócio, mas eu também vou fazer negócio. Exato. Então, eu comecei a entender o game, né? E aí a gente foi moldando isso. Para quem não conhece... Prova social, um exemplo, junto no evento. Tal, de pessoas que se deram bem com o consórcio. Na verdade, assim, há pessoas que são potenciais clientes e quem são clientes, para que eles se conheçam também, entende? Então, o Pedro é meu cliente, ele não conhece o Maurício, mas às vezes tem alguma coisa que vocês possam fazer de negócio ali, que um pode agregar para o outro. E isso é legal para vocês e é legal pra gente também. Tipo, a gente ganha contribuindo. O BNI fala muito do ganhar contribuindo. E eu trouxe isso pro meu negócio. Essência, né? Sim. Eu acho muito legal. Quem não conhece o BNI, eu recomendo também. Eu fui numa das reuniões lá. Só que daí eles pegam por segmento, já tinha gente do meu segmento lá e eu acabei não continuando. Sim. Mas eu achei bem legal, assim, a estrutura, a ideia, a questão de tu realmente estar contribuindo porque tu quer contribuir com o outro e daí o outro tá contribuindo contigo, assim, é uma troca bem legal, né? Mas existem outros grupos de network. Hoje tu também faz parte de outro, se eu não me engano, né? Hoje eu não estou mais no BNI, né? Eu fiquei alguns anos e depois eu saí, coloquei uma colaboradora que se desenvolveu muito lá também, foi muito legal para ela.
Mas hoje eu participo de outros que são de cursos que eu vou fazendo. Geralmente esses cursos voltados ao empreendedorismo, eles mesmos já te levam, te encaminham para um grupo deles, assim. E é muito legal isso, porque é um grupo mais seleto, são pessoas que estão buscando realmente se desenvolver financeiramente, como pessoa. Então, assim, se conecta com uma galera muito legal. É verdade. E você consegue trazer isso para o Um negócio. ambiente propício, né? A gente participou ano passado do G4, participou também do Sales Club, e agora esse ano vamos passar o ano inteiro lá com o pessoal do G4. É muito bom realmente, e eu recomendo, assim como a Juliette recomenda também, se puder participar de mentorias, de palestras, de grupos de networking, dá uma diferença enorme. Tipo assim, tu acaba evoluindo um ano, às vezes como se fosse 3, 4, né? Eu falo para as meninas no escritório que é um laboratório. Que é como se você estivesse num laboratório. Porque, assim, eu tô aprendendo com o Pedro, tô aprendendo com o Maurício, eu tô contribuindo com eles. Tipo, a gente tá aprendendo e, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de te apresentar o nosso trabalho, de conhecer o seu trabalho. Então, assim, você cresce como pessoa, como profissional e no negócio também, entende? Então, estar com pessoas, essa dinâmica de network, de troca, de conhecimento, é um laboratório que todo mundo ganha. Isso é incrível, né? Porque muitas pessoas têm dores diferentes, né? Em momentos da vida, como empresário diferente. Então, eu acho que um ambiente assim faz com que tu consiga fazer as perguntas certas, na hora certa, e tem sempre alguém ali para te dar essa dica, né? Então, essa parte eu acho muito interessante, principalmente em grupos assim de network. E, por exemplo, vocês são em 3 sócios, mas geralmente a vida do empresário ela é muito sozinha, você não tem muito com quem trocar. Então, você imagina que aquela tua dor é só tua. Aí você entra num grupo assim, você vê que às vezes a empresa do cara tem 4.000 funcionários, ou do outro tem 3 funcionários, e as dores são similares. Claro que em proporções diferentes, mas as dores são muito similares. Então essa troca ajuda muito. Isso acontece frequente, né? Eu sempre digo na empresa, né? Às vezes a gente tá querendo inventar a roda cara, conversa com alguém, a pessoa diz que não, é assim, isso aí eu já passei por isso há 2 anos atrás, enfim. Então são você mitiga estágios erros diferentes. até. Exatamente. Então isso é incrível. Nos cursos a gente entende isso e acaba, ainda quando consegue atrelar, vamos dizer, sanar uma dor, né, da grande maioria dos empresários, principalmente da renda passiva, que nem tu colocou, acho que fica completo, né? A gente aprende e consegue entregar também. Sim. Ô, Juliette, tu falou que tu é muito tímida, né? Pelo menos era muito tímida. Eu sou. Tá. Eu sou tímida. Ainda. Tá, mas o que eu acho interessante? Pô, tem muita gente que às vezes escuta que tem por mais que às vezes tá no comercial, né? Mas tem um pouco de dificuldade de ter esse primeiro contato, essa primeira troca. E nesses grupos, às vezes, meio que te obriga a fazer isso, né? O que tu daria de dicas, talvez, para essas pessoas, tipo assim, para um primeiro contato, uma primeira conversa, para essa troca? Se diz muito, né? Seja interessante, não interesseiro. Sim. Mas o que mais de dicas, talvez, tu poderia dizer, assim, para chegar contribuindo, chegar tendo uma situação legal de troca de networking? Eu falo que assim, acho que primeiro de mais nada, você não tem que se sabotar. É você não se sabotar. O não consigo, a gente já vem com um não na frente. As frases já começam com um não. Então, assim, de perfil comportamental, eu sou introvertida, então eu sou tímida de perfil comportamental. Mas assim, conforme você vai se desafiando, indo, né? Uma conversa vai ser muito ruim, a outra você já vai se sentir mais confortável. E quanto mais você conhece do que você está falando, quanto mais você tem segurança, mais você vai ficando tranquilo. Então, primeiro de tudo, não se sabote. E assim, comece. É normal ter medo e é normal errar, né? É mais ou menos insegurança, sabe? É que as pessoas às vezes acham assim, eu vejo o Pedro, o Maurício lá, os meninos fazendo uma palestra, eu vejo a Juliette lá fazendo um evento, mas eles têm o dom para isso, e não tem o dom, sabe? É bem isso mesmo. A gente vai se moldando, então assim, e você tem certeza que vocês não são os mesmos caras de um ano atrás, e daqui a um ano não vão ser os mesmos, porque vocês estão se moldando. Então, estão em curso, esse ano a gente vai passar o ano inteiro de novo em cursos. Então, assim, você vai se moldando, você vai se desafiando, e aí, cara, daqui a um ano, a ideia é a gente estar sempre melhor, né? A ideia do 1% melhor todos os dias, eu falo que é só a gente não tá igual, sabe? Sempre a gente tá buscando essa evolução. Legal. Buscando ser melhor, né?
Eu vou para uma outra parte que eu vou falar que como a gente está fazendo as nossas palestras lá, eu quero algumas dicas tuas, né? Também para a gente melhorar um pouco mais. Então, vou usar as nossas dúvidas também para pegar um pouco mais de ti. Vamos lá. Se tivesse alguém interessado em começar a dar palestras sobre finanças e investimentos, quais seriam as tuas principais dicas ou estratégias recomendadas para inicializar? Estudar o perfil do cliente que você quer atingir, o seu público-alvo. Esse é o principal. Porque às vezes você entende muito do assunto, mas você erra no público que você coloca num evento, que você convida para estar ali. E aí você não entende porque, pô, mas eu me preparei, mas você não estudou o público que ia estar ali. Então, às vezes, uma forma de comunicação que você está levando não é a forma que seu público recebe a informação. Tu normalmente prepara, tipo, sei lá, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses para cada uma das tuas palestras? Como é que tu faz assim? Claro que, tipo, depois que quando tu já tá mais calejada, tu já faz mais tempo, às vezes tu faz com uma facilidade maior. Mas, normalmente, tu precisa de uma preparação, tanto questão de quantidade de convidados, o que tu realmente vai fazer, o que tu vai entregar. Como é que é essa tua preparação? Que, tipo assim, eu vejo hoje, que nem a gente comentou, né? Tu foi a pessoa que começou, pelo menos que a gente conhece, a pessoa que realmente começou com essa situação de palestras, investimentos lá em São Paulo. Depois disso, teve alguns outros corretores fazendo também, nós também fazemos hoje. Mas, tipo assim, tu já errou bastante e tu já acertou bastante. Então, aonde que tu acha que não pode errar e aonde tu vai falar, isso daqui tem que ter, isso aqui tu pode daqui a pouco deixar de lado que não vale tanto a pena. Conseguiu entender mais ou menos? Né? Consegui. Então, muitos dos nossos eventos eu faço muito intimista, que são para 20, 25 empresários. Então, eu estudo muito o cliente que vai estar lá. Que foi um erro que eu cometi lá atrás, sabe? Não saber quem eram as pessoas que estariam presentes e achar que todo mundo, você faz a mesma apresentação. Vou montar um PowerPoint lá e vou apresentar para o Pedro da mesma forma que eu apresento para o Maurício. Se o perfil é muito diferente, a forma de entendimento é diferente. Então, essa é uma questão. E assim, como é que a gente faz hoje? A ideia esse ano é a gente vir com 2 eventos ousados maiores, mas são eventos menores. Então, eu tenho algumas estratégias. Então, no evento, assim, por exemplo, nas mesas que eu monto, quando a pessoa chega, tem uma escada, eu faço o evento todos no mesmo lugar. Então, assim, quando a pessoa chega lá embaixo, quem tá embaixo já avisa de cima. Então, na televisão, que nem tava ali lindo me esperando, o cliente tá ali com o nome dele esperando, potencial cliente, né? A pessoa que tá indo lá e que muitas vezes nem me conhece ainda. Então, já tá o nome dele, tipo, às vezes com o login da empresa dele. Porque seu maior prazer não é ver seu logo da tua empresa em algum lugar? Ver teu nome, ver o nome da empresa, óbvio, claro. Então, assim, já faz isso. E aí, a Raquel, que hoje é meu braço direito lá no escritório, ela direciona até a mesa. Então, quando ele senta na mesa, tipo, já tem um lugarzinho dele ali estratégico. Então, eu sempre tenho uma prova social na mesa. Em todas as mesas tem um cliente convidado nosso que é uma prova social real. Que já foi contemplado, que daqui a pouco Até nesse último evento que a gente fez esse mês, o cliente perguntou pra mim assim, mas você quer que eu tenha algum assunto específico? Eu falei, não, eu quero que seja você, eu quero que você fale realmente qual foi a sua experiência. Não tem script, não tem nada. Mas assim, é uma forma de você nos dar uma força também de mostrar a tua experiência. Então, isso é uma coisa que pra mim é uma dinâmica muito legal que funciona, porque às vezes você tá apresentando ali na frente, rola um comentário na mesa, o cliente está ali, sabe, uma prova social. Não, mas ele mesmo te ajuda. Porque o teu cliente, se você tirar o uau dele, ele vai ser seu melhor vendedor, entendeu? Sim. Ele tem que ser seu fã fervoroso. E ele só vai ser seu fã fervoroso se você fizer por onde. Não é porque você pediu para ele te ajudar, é porque realmente ele viu a forma como você trabalha, que você leva resultado para ele e que você não tá preocupado só em vender para ele. Então, eu percebo muito que nessas palestras o foco é muito educar, né, o cliente, né? Mostrar para ele uma forma diferente dele poder, enfim, investir, adquirir bens, né? E isso acaba não sendo... porque tem muita visão do vendedor, né? O cara ele tá aqui para me vender, né? Não. Isso já gera um certo bloqueio, né? E quando faz dessa forma, eu acho que deixa ele mais à vontade, tendo a prova social do lado. É que assim, Maurício, o nosso público, hoje, 99% são empresários e um perfil mais público A, assim, vamos dizer. Então, o que eu vejo?
a gente, lá na nossa região, pelo menos, a gente furou uma bolha que não entrava, que existia um preconceito muito forte com o consórcio. Então, assim, eu tenho que ter uma dinâmica inicial aqui de uma prova social na mesa dele. Todos os detalhes são importantes num evento. E aí, na apresentação, sim, claro, a gente vai trabalhar a dor, necessidade e desejo dele. Não existe apresentação que não trabalhe os 3 pontos, senão você não vai tocar o cara. Mas a gente trabalha a parte a gente apresenta a renda. Eu não gosto de palestranas de horas. Eu acho que é cansativo e o objetivo é você apresentar o seu trabalho. O desenvolver dele, o comercial tem que fazer bem feito. Então, de 40 minutos a 1 hora. Então, a gente fala de renda passiva, fala da venda da carta ali, né? De todos os focos do que o nosso produto. Até mesmo da aquisição, né? Porque assim... É importante. Sim, porque muito se fala, por exemplo, de morar de aluguel, de várias questões, entende? Mas são pontos diferentes, são vidas diferentes. Uma coisa é o cara que tem o dinheiro aplicado e vai Sim. viver Uma coisa é falar de renda. alavancagem financeira e patrimonial, outra de aquisição de bens. São coisas diferentes. Então, a gente pincela um pouco de cada assunto, mas a gente toma todo esse cuidado de que a prova social, porque pra gente ir lá, não sei como é aqui no Sul, é furar uma bolha ainda, sabe? É apresentar o consórcio numa outra dinâmica, que o consórcio em si, produto aquisição, é fantástico, melhor custo-benefício, exige um planejamento que ainda não temos educação financeira no país para isso, mas que tem sido transformada. Mas trazer ele como um mecanismo de investimento, transformar ele no investimento, é furar uma bolha. Então, você tem que furar em todos os processos, encantando ele a hora que ele chega, a hora que ele senta na mesa, ele vê que tem outras pessoas que já vivenciaram uma boa experiência, e na apresentação. Só que até a apresentação, ele tem que estar, instigado, senão ele vai entrar ali no celular dele e a cabeça dele não está focada em você, entende? Vai perder a atenção. Verdade. Vamos lá. Tenho mais algumas aqui. Essa daqui é boa. Como você define inteligência financeira para empresários e qual a sua importância no cenário atual? Falando já que a gente estava indo para essa parte de empresários e eles se importarem em ter um investimento interessante, como o consórcio daqui a pouco pode ajudar eles, né? Vamos lá, tu comentou que 99% dos teus clientes hoje são empresários, né? E como hoje o consórcio, como hoje os investimentos podem fazer com que alavanque mais a empresa deles, na tua opinião, assim, como é que tu leva essa ideia para eles? Sim. Né? Claro que às vezes tu conecta outras pessoas, às vezes tu consegue ajudar com um produto consórcio, às vezes vai conectar com uma outra situação, alguma outra pessoa que tu já conhece, né? Mas tu vai auxiliando, mas querendo ou não, tu acaba sendo a porta de entrada. Às vezes não se fala, a gente estava até meio falando isso antes, né? Às vezes o empresário não tem com quem trocar, né? Sim. E às vezes é a tua pessoa que está trocando com ele, Isso. né? Às vezes é a tua pessoa que está trocando com ele. E daí tu acaba sendo um elo que vai meio que ajudar na parte financeira da empresa, planejar o futuro. Mas como tu vê isso? Como as pessoas te enxergam? E o que tu acaba levando hoje para esses empresários? Primeiro de tudo, é entender o momento de cada pessoa, né? Então, o que a gente leva é uma oportunidade dele ter outras fontes de renda. Então, não existe investimento perfeito, né? Só que é perfeito você começar a investir, você fazer por onde ali, né? O crescimento. Então, assim, é que muitas vezes você chega numa empresa e ele te fala assim, o que você investe hoje? Como é que você investe? Eu invisto aqui, invisto em tijolo. Isso é muito mais comum do que se parece. É muito comum. E não é por tamanho de empresa, é mentalidade mesmo. Invisto em tijolo, então quanto mais... Eu invisto na minha empresa. Isso. É onde me dá o maior retorno financeiro. Eu falei assim, mas... Só que hoje a tua família depende única e exclusivamente do teu trabalho, de você estar aqui. A gente vai entender junto. Então, a gente faz uma visão de passado, tá? Vamos olhar o passado? O que você construiu até aqui? Então, assim, vamos olhar para trás. Isso aqui, beleza. Presente. O que você tem? Hoje, o que você consegue se descapitalizar que não vai apertar? Que também não adianta fazer loucura, entende? Eu não sou da venda... Eu gosto da venda consciente. Tem que caber no teu bolso. E mais consultiva, né? Isso, consultiva. Não tanto de emoção, mas... Então, assim, mas e o hoje? O que você consegue se descapitalizar? Porque hoje, às vezes, ele começa com uma carta com você de 1 milhão, né? Mas, assim, ele tem potencial para fazer 10. Mas perfeito. Se você for entender o perfil dele naquele momento, não cabe 10 milhões, porque a chance dele... Então, vamos começar com 1 e a gente vai trabalhando isso.
Então, que é a visão de futuro, né? O que você quer construir? Ah, então, eu quero construir em 2 anos isso, em 5 isso, em 10 aquilo. Porque assim, parece que 10 anos é muito distante. Só Mas que não passa tão é, rápido. passa assim. Verdade. Então, a gente leva muito a visão de futuro. Vamos entender, eu entendo a inteligência financeira como você enxergar a longo prazo, entende? E você enxerga a longo prazo colocando ali um pouquinho cada mês. Então, assim, é não centralizar só em um lugar, vamos diversificar, mas de forma inteligente. O que eu posso fazer? Então, assim, hoje eu tenho muitos clientes que eles já investiam em imóveis, eles já compravam imóveis, só que é o seguinte, quando eu tô com caixa, eu vou lá, compro e aí depois vou deixando ele para renda. Só que você se descapitalizou muitas vezes de 500 mil, 600 mil. Então, assim, se a gente planejar isso junto, a cada contemplação, a gente vai trabalhando junto. E tu descapitaliza muito menos. Você não se descapitaliza. Se você fizer um trabalho de longo prazo, você tá pagando parcelinha, né? E depois, depois da contemplação, principalmente no imóvel comercial, a carta se paga e sobra muitas vezes, entende? Então, assim, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que até o dinheiro trabalhar para você é um processo, entende? Até veio começando essa situação, tem Isso é uma situação que provavelmente tu viu dentro do banco, né? Muito empresário tomando crédito por falta de planejamento, ou entrando em cheque especial, metendo os pés pelas mãos, que é o normal, né? Aqui no Brasil isso acontece quando muito, saiu o né? BNDES, não sei se vocês lembram, não tinha regra, não tinha que emitir nota no começo. Então, assim... Eles tomavam crédito à vontade. Né? Vi muito empresário quebrar, infelizmente. Porque, assim, não tinham regras. Então, assim, então eu posso comprar um barco ou um carro. Falta de inteligência financeira. Então, assim, porque o meu negócio vai dar tanto esse ano e aí eu vou sempre contando com dinheiro que ainda não entrou. Em vez de planejar o ganhar, né? O ganhar mais, gasta para que, tipo, o dinheiro entre e cubra aquilo. E na época do BNDES, por exemplo, foi muito triste, assim, quando abriu o BNDES, quando soltou a primeira leva, né? Que as pessoas, de forma inconsciente, foram gastando. E inconsequente também, né? Inconsequente, né? E aí eu vi muito cliente nosso quebrar. Quebrar mesmo. Que loucura. Era muito alto o crédito, que eu acho que a gente não tem, no Brasil mesmo, até pessoas que têm bastante dinheiro, às vezes não tem uma educação financeira mesmo. Por mais que tenham dinheiro, entra às vezes muito, né? E aquele muito vai se gastando. Deslumbra, né? Deslumbra. Olha jogador de futebol, olha às vezes artistas, quantos já ganharam muitos jogador valores. Jogador de futebol é o melhor exemplo disso, né? 95% deles, quando termina a carreira, quebram. Então, te mandei um vídeo até sobre isso uma vez, né? Sim, me mandou. Isso eu acho legal, porque, tipo, tu pode ganhar muito dinheiro hoje, mas será que tu vai continuar ganhando dinheiro por muito tempo? Sim. Então, se planejar faz toda a diferença. E assim, se eu ganho muito dinheiro hoje, como eu posso fazer para que esse muito dobre de forma consciente, eu triplique, entende? Como é que eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim? O dinheiro tem que trabalhar pra gente, entende? Perfeito. Isso é um dos pilares hoje que tu usa, que é a diversificação, né? A pessoa que é a diversificação. Alocar os recursos. Sim. Né? Na verdade, assim, a gente foi criando algumas parcerias para que o nosso trabalho fosse cada vez mais consultivo para o cliente. Então, o cara que vai comprar imóveis e ele vai fazer uma aquisição realmente ali voltada para renda, a gente tem um parceiro nosso que ele faz até o estudo mercadológico da região pro cliente ali, sabe? Então, são algumas dinâmicas que a gente foi criando para que fizesse parte do nosso negócio a renda passiva real. Aquilo realmente fosse uma realidade. Na HS, esse é meu 5º ano. Deve ter tido algumas experiências positivas já, bem positivas, de clientes contemplados, vamos dizer assim, de provas reais. Tanto é que tu fala que coloca as pessoas na mesa, né? Tem que ter essas pessoas, né, pra botar, né? Tem que ter essas pessoas. Tipo assim, lembra de algum caso, assim, que, essa história aqui é legal, é uma pessoa, de repente, eu gosto muito, ou daqui a pouco a pessoa não esperava tanto aquilo, e daí daqui a pouco tu chegou com valor, ou até mesmo aquisição. Tem algum caso legal, assim, pra contar pra gente? Eu acho que tem muitos cases emocionantes, né? Sim, claro, com certeza. Eu falo que a gente se apaixona cada vez mais pelo negócio. E até recente teve essa última assembleia, eu cheguei no escritório e a Raquel tava vibrando. Ela falou, o que aconteceu? Fulano contemplou. Você fala assim, você vê que, tipo, o time vai entrando na mesma emoção. Mas teve um rapazinho que me marcou bastante, porque era um consórcio de veículo. E foi uma ação que a gente fez lá atrás, num supermercado.
que a gente colocou, sabe, de Bem no panfletar. início. Bem no início. Certo. De panfletar no supermercado, ele era caixa do supermercado. E aí ele veio e fez o consórcio e tal. E aí ele contemplou nos primeiros meses. E aí eu sempre peço pro cliente lá, a gente pode fazer uma reunião? Você consegue vir aqui no escritório? Eu gosto de dar a notícia ali. Uhum. E ele chorava muito, muito. Ele falou assim, na minha família ninguém nunca teve um carro, ninguém nunca teve, tipo, não vinha, tipo, de Toca, uma... né? Uma raiz familiar de conquistas, entende? Uhum. Então, assim, como muitas famílias brasileiras, como parte da minha família, tenho certeza que vocês também devem já ver histórias assim. Então, assim, ele chorava, mas ele chorava, assim, sabe, um choro tão sincero, que você fala assim, cara, isso aqui é melhor do que qualquer dinheiro, sabe? Isso paga, né? É. Não, e é legal a gente falar sobre isso, porque, tipo, vamos lá, a gente fala muito de consórcio é planejamento, mas muitas vezes a gente não fala tanto das conquistas, das realizações, das pessoas sendo contempladas. Até não sei se tu sabe, mas tu sabe quantas contemplações tivemos no escritório esse mês? Mais de 50? 51 contemplações. Olha só. Tava louco pra avisar todo mundo num período de 2 dias, né? Mas tipo assim, é um momento onde que tu realmente entrega aquilo que tu prometeu, né? Entrega o resultado. E nada fala mais alto que o resultado. Isso. Só que assim, no resultado, tem o lucro do investidor, mas tem muito sonho. Tem muita realização ali, tem muitas transformações, pessoas que não esperavam, que nunca ia ter um imóvel, ou que sonham com aquilo. Tô arrepiado por causa que realmente é real. E tu vê a história de cada pessoa, assim, por mais que tenham muito dinheiro, ou às vezes não tenham tanto, mas, tipo, tu tá ajudando de alguma forma, cada uma A alegria da isso, contemplação é surreal, assim. Eu tenho uma história de uma vez de um cliente meu contemplou, e ele tinha uma dívida pra pagar e ela ia vencer, fazia um tempão ela ia vencer pra ele pagar. E ele tinha ido lá na loja, na época da loja ainda, pra ele ver sobre, eu quero ver esse consórcio, ele queria vender, ele queria fazer qualquer coisa, sabe? Deu, cara, vamos dar um lance assim, né, e tal. E ele não me contempla aquela carta, entendeu? Cara, aquele cara ficou tão feliz, velho. Mas tão feliz que ele pagou a dívida que ele ia ter que vender alguma coisa dele. Ele ia ter que dar um jeito de pagar. E não tinha como pagar. E eu lembro dele ir lá e ele contemplar. Lá foi muito gratificante. Eu não sei pra vocês, mas assim, às vezes eu falo do consórcio, de como ele transformou, tipo, a vida de cliente, assim. Mas o consórcio transformou minha vida não só como empresária, mas as minhas conquistas pessoais também foram através do consórcio, assim. Então, o consórcio transformou coisas que lá atrás eram inatingíveis para mim, assim, de forma material. O meu planejamento, utilizar do que eu vendo para o cliente, fazer para mim também, transformou a minha vida. Tenho certeza que vocês também têm aquisições que foram feitas através do consórcio, mudou completamente a minha vida, do Maurício, do Bitelo, o consórcio das pessoas, educa, até dos né? vendedores mesmo que trabalham com a gente, as pessoas que trabalham com a gente hoje, todas elas mudam de vida, assim. As pessoas, por exemplo, que pegam junto, né, que vestem a camiseta, que entendem o produto. Entendem o produto, perfeito. Que vão atrás, cara, todas elas mudam de vida completamente. E isso é gratificante demais. O consórcio ele educa, né? Ele consegue fazer a pessoa guardar dinheiro, né? Entendeu? Em troca desse investimento de longo prazo ou dessa aquisição. Então, eu sempre penso que ele educa a pessoa. Sim. As pessoas que não têm educação financeira acabam tendo por ter aquela parcela para pagar, ter aquele objetivo de vir a contemplar. A gente teve, eu acho que bom, né? Eu acho que a gente teve aqui, se eu não me engano, foram 16 ou 17 episódios aqui. Acho que foi por aí. Uns 17 episódios que a gente teve do Offcast. E a primeira é mulher, né? Então a gente precisa fazer uma pergunta para esse ambiente feminino que hoje tem muitas mulheres empreendedoras e, querendo ou não, às vezes tem algumas dificuldades, tem algumas situações que são mais difíceis às vezes que o ambiente masculino, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Quais os maiores desafios e oportunidades que você identifica para as mulheres empreendedoras hoje em dia? O nosso mercado, ele já foi muito mais machista, mas ele ainda é formado por homens, né? Então, assim, isso vem sendo quebrado. E uma dificuldade que, vou falar por mim, né? Que eu tive bastante no início, era de ser ouvida. Falando de uma mulher falando de dinheiro. Existiam alguns tabus quando você ia falar com um empresário lá, sentado na cadeira dele, cheio das conquistas, né? Que já tem o ego. E chega uma mulher para te falar como você vai lidar com o seu dinheiro, vamos dizer assim. Então, assim,
isso foi uma dificuldade muito grande. E como é que tu quebrou isso? Como é que tu lembra, assim, que foi... Que é tudo um passo a passo, dá uma Sim, construção, sim, né? Mas como é que tu foi? Até mesmo na tua cabeça. É. Porque, tipo, a chance daqui a pouco de tu te ver, criar uma barreira segunda e daqui a pouco tu até desistir é muito grande, às vezes, né? Por causa que é um pouco mais difícil. É bem complexo, assim, algumas reuniões, porque às vezes acontece ainda, mas hoje acho que a postura da gente muda, porque quanto mais confiança você tem no que você faz, no resultado que você entrega, menos você se deixa inibir com a forma como o outro te recebe. Então, isso quebra a forma que o outro tá te recebendo também. Então, eu acho que conhecimento é a base de tudo. Então, já teve vezes de chegar numa reunião e o cara... Assim, não, porque eu entendo. E aí, tipo, em números, ali. Então, me dá uma folhinha, eu adoro uma folhinha. Uma folhinha e uma calculadora são meus melhores amigos, assim. Então, assim, e você fazendo. Quanto mais você tem conhecimento, mais base você tem para que isso não te intimide. Mas sim, essa intimidação, ela é comum, porque é um perfil que intimida e o olhar, né, assim, de desdém, às vezes te tira do eixo ali da reunião. Então, isso foi uma grande dificuldade. E eu acho que o quebrar não vou desistir, é a resiliência de, vamos lá, vamos para a próxima. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu falo muito de fazer autoanálise, né? Porque quando você se analisa depois que você saiu da reunião, putz, isso aqui eu poderia ter feito de uma outra forma que ia dar mais resultado. Então, eu estudo eu mesmo, sabe? Então, na próxima reunião, isso aqui não vai ser um erro para mim. Isso é uma dica bem legal. Tipo assim, eu sempre fiz isso e eu acredito que talvez tu faça isso até hoje, pelo que tu já falou, assim, falou com uma naturalidade. Provavelmente, depois de toda a reunião, tu deve pensar assim, foi bem, acertei, não deu certo, o que eu fiz de positivo, o que eu posso melhorar? Errei, daqui a pouco não deu certo, aonde que também eu posso melhorar, o que eu fiz de bem? Então, tu ter essa reflexão de cada reunião que Porque que nem tu todo faz, dia a gente tá bem. Certo. Então, assim, é sempre uma autoanálise e todo dia a gente tem algo para melhorar de qualquer forma. Então, às vezes, tipo, eu fui na reunião de uma forma, falei, se eu tivesse usado esse insight ou alguma coisa que eu vejo você fazendo na tua empresa, nossa, se eu levar isso para a próxima reunião, isso é uma coisa legal. Então, assim, essa autoanálise eu acho que é fundamental e buscar conhecimento. Buscar conhecimento, olha, as pessoas não querem mudam. pagar o preço de buscar conhecimento. Não. De estudar. Então, assim, nossa, eu acho muito legal. Nossa, eu acho demais os números que vocês entregam, que a UF entrega, que a Juliette entrega, que o fulano entrega. Nossa, tá. Mas não querem ficar trabalhando até tarde. Não quer trabalhar. Não estão dispostos. A jornada. Não. Ninguém quer estudar, ninguém quer buscar o conhecimento. Me explica aí. Final Você já de recebeu semana- essa ligação assim? Me fala aí como é que vocês fazem. Tem como você me mandar aí? Me manda tal material. Tipo, poxa, mas... Achando que é um material também, né? Não é um material. Não, o cara. material ele pode ajudar, ele é um extra. Até Mas não é isso que vai ser o principal, a né? grande maioria não tá disposto a abrir mão de nada, né? E não tem como, né? Tu não vai conseguir. 8 às 6, né? Isso aí, Acabou, isso meu aí. horário acabou. Isso Então, aí. assim... Então, não queira mais, tu não tá disposto a fazer mais, né? Não fecha, né? Quantos finais de semana tu ficou longe da família? Daqui a pouco vamos lá, final de semana muitas vezes a gente quer aproveitar, quer dar uma descansada, quer dar uma relaxada. E quantos finais de semana tu tava, na verdade, trabalhando ou mesmo fora daquele teu local onde que tu reside, aprendendo alguma coisa, em algum curso, em alguma situação. Então, as pessoas às vezes não estão dispostas a pagar esse preço, né? A pagar o preço de um curso, entende? Uhum. Um curso é muito caro, mas gastar com a roupa, com isso, com aquilo, tá tudo Não bem. enxerga como um investimento, né? Ele olha como de custo, um evolução, gasto. Para nós foi uma baita virada ali participar dessas últimas mentorias ali, que foi... A gente já vinha num processo de mudança, Você mas... muda o game, não muda o game? Muda Porque completamente. você vira chaves ali. Muda. É o melhor investimento de todos, né? É uma conhecimento sempre. Uma outra pergunta bem interessante. Olhando para o futuro, quais são seus objetivos pessoais e profissionais? Assim, ó, eu sei que tu gosta muito de viajar, tá? Eu Só gosto um de pouquinho. viajar, tu vai para Bem um lugar, pouco. vai para o outro. Ano passado tu viajou bastante. Pode falar também de viagens, mas na parte profissional, na Sim. parte pessoal, quais são teus objetivos, vamos dizer, para o próximo ano aqui, ano de 2024, 2025? O que são teus próximos objetivos? Quando eu falei da gente furar uma bolha, isso para mim tem
um significado muito legal, assim, muito importante. A gente furar bolhas, de levar conhecimento para as pessoas, de mudar a relação das pessoas com o dinheiro, seja em todas as classes, né? Se levar conhecimento, isso para mim é muito importante. Então a gente tem alguns eventos, algumas palestras já marcadas que são voltadas para times de clientes nossos, né? Para time. E vamos falar de 2024, é um ano que a gente vem com um projeto de trabalho voltar a um foco assim muito grande. O ano passado, no segundo semestre, eu tive por opção tirar um pouco o pé, porque às vezes também a gente precisa tirar um pouco o pé, porque quando você está muito bitolado só em trabalho, você para de ter ideia, sua cabeça para de... E aí eu tive como opção, porque naquele momento cabia, entende? Tava tranquila financeiramente, tava cabia, tudo legal. Não mudou nossos resultados, isso cabia, eu tirei um pouco o pé, mas assim, voltado, o que vai ser 2024? Então, 2024 a gente vem estruturando os nossos eventos, nossos encontros, num lugar maior. Sempre gostei de eventos intimistas, então a gente vai se desafiar a fazer eventos maiores, né? E furar bolhas. Esse é o meu principal objetivo. É levar o nosso produto... Levar o nosso produto para quem não acredita. Eu adoro o cara que fala para mim, eu não gosto de consórcio. Esse é o cliente que eu sento com ele, que sim, sabe? Aquele prazer da venda para mim é o cara que ele não gosta do produto. Então, que é você realmente mostrar para ele os benefícios e como aquilo pode ajudar ele. Não importa se ele quer aquisição, se ele quer investimento, o que ele tá querendo. Poupança forçada, é mostrar para ele que o nosso produto sim faz sentido para ele. Se encaixa para ele. Então, é furar outras bolhas, sabe? Não ficar presa só em um grupo e fazer para funcionários, que já é uma outra linguagem, voltar para outros nichos, mas com esse foco de mudar a relação das pessoas com o dinheiro, que é o propósito do nosso escritório, né? Legal. A gente conversou muito, né? E um papo bem legal. Mas, tipo assim, uma última dica, uma última frase, ou um insight, ou alguma coisa que tu gostaria de deixar, por exemplo, pensando na Juliette de 15 anos atrás, talvez. Que tinha um conhecimento bom, mas não o conhecimento que tu tem hoje. 15 anos atrás parece que a gente é velho também, né? Não dá? Hoje mas vamos lá. Mas vamos lá. 10. Hoje, fala menos, fala vamos menos. Lá, 10 anos atrás. Mas vamos lá. Se fosse 5 anos atrás, se fosse 3 anos atrás, a gente sempre muda todos os anos, né? E a gente começa... tem um conhecimento, vai se conectando com pessoas novas e tu vai tendo um aprendizado diferente. E talvez se eu fosse falar hoje pro Pedro de 5, 10 anos atrás, eu falaria, pelo menos para alguns caminhos deve se passar e alguns caminhos tu poderia, de repente, ter passado com mais rapidez, né? E se tu fosse falar algo assim para as pessoas que estão nesse processo de empreendedor, que estão batalhando, ou até mesmo mulheres que estão no início de jornada, né? O que tu diria para essas pessoas? Tipo, resiliência é uma palavra muito forte, mas o que daqui a pouco tu poderia dizer a mais, contribuir, assim, para deixar uma mensagem? Sabe aquela mensagem que, se fosse a última mensagem que pudesse dar, né? Eu não sou a pessoa, tipo, dos grandes insights, assim, mas eu tenho algumas coisas para minha vida e eu acho que isso pode também ajudar as pessoas. A gente sempre fala de ser mais melhor, eu falo muito, assim, dessa questão de não compare o teu momento com quem começou 10 anos antes de você. Eu acho que isso faz com que muitas pessoas desistam do que elas podem alcançar, entende? Então, assim, não compare tua realidade, mas use como espelho, entende? Quando eu comecei lá atrás, eu pegava várias empresas, como peguei muitas vezes vocês, pegavam várias empresas e via tudo que eles faziam de melhor e eu copiava, entende? Primeiro você copia, depois você dá a sua identidade. A sua identidade, ela vai nascendo. O que não dá é para você comparar, sabe? Ou se limitar. Copiei, agora vou seguir. Não, você tá copiando para entender o que vai funcionar para você, você vai... E vai melhorando aquilo depois, entende? Né? Quando você fica se comparando, você está fazendo uma comparação desleal e você se desmotiva e você para. Então, assim, não se compare, copie os melhores, entende? Mas copie focado na tua identidade. Eu tô copiando, mas eu vou entender o que faz sentido e eu vou criar a minha própria identidade. E aí a sua evolução vai nascendo dia após dia. Criando o próprio método, né? Sim. Legal. E pensando agora para um cliente investidor que não conhece consórcio, o que tu falaria para ele?
Pra ele... Vamos assim, pra chamar a atenção dele. Sim. Caramba, hein? Legal, né? Que legal! Não, vamos lá. Faltando 2 minutos. Pensa uma coisa, tá? Difícil. Vamos lá. Pensa uma... Hoje tu tá num ambiente tipo de networking, tá? E a pessoa te pergunta o que tu faz. E daqui a pouco essa pessoa fala assim, eu não gosto de consórcio. O que tu falaria pra essa pessoa? Primeiro o que você faz? Eu levo oportunidades de você crescer. Financeiramente, através de um planejamento. Sim. Não... Aí a pessoa vai te fazendo perguntas, né? Eu não gosto de consórcio, então você precisa conhecer o produto de novo. Talvez quem te apresentou, a forma como você vivenciou o produto, é diferente do que realmente é o produto. E outra coisa que é legal também, é tipo assim, se eu for parar pra pensar, existe um consórcio antigo e um consórcio novo, né? Tipo, Como ele em tudo, foi, né? sim, As coisas vão se moldando. E às vezes é isso, as pessoas têm muito essa... Mas o consórcio que eu conheço não é desse jeito que tu tá falando, sim, é por causa que existe um outro consórcio mais pro lado do investidor que às vezes as pessoas não conhecem. Existem mecanismos de você utilizar a carta que vão te alavancar de diversas formas e você tá perdendo oportunidades porque você tá preso com a tua que é a ideia antiga. Eu percebo que muito dessas pessoas que não gostam de consórcio foi por falta de alinhamento de expectativa. Eu acho que foi prometido muita coisa para essas pessoas, foram dito para elas que elas iriam contemplar logo, que era só foram dar por experiências ruins. Exatamente, ou por ouvir até, né? Mas percebe que hoje a venda muito bem alinhada, né? Um alinhamento de expectativa bem detalhado ali, faz com que a pessoa entenda o que está fazendo desde o princípio. E a frustração foi o que eu disse, é a visão de futuro. Me explica qual que é a tua visão de futuro. Você está fazendo isso aqui, qual é o teu objetivo de longo prazo para a tua vida? Esse, então a gente vai trabalhar junto para esse objetivo. Meu objetivo é daqui, em 1 ano. Tá, se você não vai se descapitalizar. Não, então nesse momento o produto não é para você. Se você não tem dinheiro para se descapitalizar. Então, assim, se você quer fazer uma coisa para você evoluir a longo prazo, vamos junto, entende? Exato. Ninguém faz uma previdência querendo dinheiro amanhã, né? Sim. Tu entende? Então eu acho muito tem muito a ver com isso, assim, sabe? Ou investimento de longo prazo, né? Seja um investimento conservador, moderado, arrojado, você só vai ganhar dinheiro no longo prazo. Exatamente. Entende? Se você tirar no curto prazo, você não vai ganhar dinheiro. Ponto. É isso que... Juliette, Maurício, chegamos ao final do nosso Wolfcast. Eu tô muito feliz de ter te recebido muito aqui. Feliz, gratidão. Foi uma conversa que, na minha opinião, vai ser muito legal, vai ter vários insights, várias dicas para as pessoas que daqui a pouco querem começar com networking ou até mesmo palestras e outras ideias mais. Muito obrigado de coração, Juliette. Eu que agradeço vocês, viu? Obrigado, e podem me Juliette. chamar de novo. Está aberta a 2ª temporada aí do Wolfcast. E para todos, um grande abraço. Nos sigam lá nas nossas redes sociais, Wolfcast, YouTube também. Teu Instagram quer passar? Juliette Melo e Classe Capital. Teu Instagram? Defraga Maurício. pedroveríssimo.wolf. Nos sigam lá e até a próxima.